A oração é essencial. Sem oração a gente não vence a batalha, sem oração a gente não pode vencer os gigantes. Eu creio que a oração vai mudar a nossa vida. E eu creio que Deus vai mudar a sua vida hoje, através de uma oração. E no culto de hoje, o Senhor ele falou muito comigo sobre oração. E eu saí daqui muito motivada, né? Desejo mais de orar mais ainda. Eu queria dizer algo para você. Hoje o culto foi tremendo. E o testemunho que eu vou dar é o seguinte: você precisa orar. A oração, ela move montanha. Ela tem esse poder. Você precisa crer nisso. Tenha fé. Ore para que tudo possa mudar à sua volta. Amém? Eu quero dizer que nesses dias, o que o Senhor tem feito aqui na Videira Jacarepaguá só vai se expandir, só vai crescer mais, porque tem irmãos apaixonados, uma igreja vibrante, uma igreja que vibra com a palavra, que vibra com o ambiente. E foi uma alegria estar aqui com vocês hoje, relembrando muito tempo, muitos anos aqui servindo ao Senhor. Eu quero declarar que o que nós vamos ver aqui nesse ano vai ser poderoso, um tempo de aceleração. Chegou para a Videira Jacarepaguá e vamos ver cultos mais cheios, tanto de pessoas quanto da presença de Deus. É chegado o tempo de aceleração. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Diga assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado, mas sou guardado. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Assim que luto minhas guerras, 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 assim que luto minhas, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Nós começamos, irmãos, há 3 semanas atrás, uma série de palavras sobre oração. Hoje será a 3ª palavra, e eu coloquei como tema dessa palavra a oração que pode tudo. Diga comigo assim: a oração que pode tudo. Se você descobrisse que há um tipo de oração que pode qualquer coisa, você faria essa oração? Então hoje nós vamos terminar com muita oração aqui nesse lugar, amém? Nós temos que orar pela nossa igreja em Teresópolis, temos que orar pela multiplicação dos nossos cultos, Petrópolis, temos que orar pela multiplicação dos nossos cultos esse ano. Todos os nossos prédios vão multiplicar os cultos, vamos ter 2 cultos em nome de Jesus. Temos que orar pelo nosso encontro com Deus. E eu não sei, ficou pronto o Videira News? Deu problema aqui, o que houve? Está pronto? Não? O que houve? Ok, tá bom, mas então eu vou falar, não é? Porque nós tivemos um encontro ontem, irmãos. Total, 421 crianças. 421 crianças. Foi poderoso, né? Isso aí, nós não estamos contando as outras videiras do estado, as igrejas da vinha que fizeram, entende? Esse é o encontro mundial. Todas as igrejas nossas nos 5 continentes estão fizeram também simultaneamente. Foi uma bênção muito grande. Fica aqui a nossa gratidão também a todas as irmãs, a todos os irmãos que participaram. A gente sabe que é puxado,
é cansativo, mas eu falei ontem, eu estava falando com o pastor Daniel, eu falei, olha, a recompensa dessas irmãs vai ser maior do que a nossa, porque dá muito trabalho, né? É muito trabalho antes, muito trabalho durante e muito trabalho depois. O de adultos é mais simples, eu reconheço. Dia 19 de março nós vamos ter o de adulto aqui, e vai ser um encontro poderoso. E eu queria até pedir ajuda dos irmãos aqui, irmãos, para a gente não fazer feio. Elas trouxeram 421 crianças, queria trazer 422 adultos, né? Um a mais, porque, rapaz, assim, elas põem pressão na gente, né? Estão colocando muita pressão na gente. Então vamos fazer um grande encontro, e a partir do segundo encontro já vão ser no sítio, vamos voltar para o sítio, tá bom? Aí vai ser encontro de 3 dias, sexta, sábado e domingo, vai ser uma bênção. Aleluia, glória ao Senhor. Olha, compramos, deu quase mais de 8 mil reais de capas, todos os colchões lá do sítio, botamos as capas, aquelas capas hospitalar, impermeável, tá bacana, tá bonito, viu? Ficou muito bom, né? O irmão Anderson dormiu lá, dormiu lá, os irmãos foram levar, ficou tarde, dormiram lá, viu que realmente está muito bacana. Refizemos todo o revestimento da cozinha também, está tudo novinho, bonito, moderno, está ficando chique, está ficando, viu? Amém? E vai ficar cada vez melhor para a glória do Senhor, amém? Diga comigo, a oração que pode tudo. Tiago capítulo 5, verso 16 e verso 17. Tiago capítulo 5, verso 16 e 17. Diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vamos dizer todos juntos? 1, 2, 3. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pois bem, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Pai, a tua palavra é eterna, o teu nome é santo e o teu reino jamais terá fim. Ó Deus, abrimos o nosso coração nesta noite, queremos que o Senhor fale conosco. Eu sinto o teu Espírito incitando o nosso espírito para a oração, e nós vamos, ó Deus, saturar os céus de oração. Nós vamos encher as taças dos anjos, até que o mover se manifeste no meio da tua igreja, cada célula, cada discipulado, cada família, cada líder, ó Deus. Declaramos em nome do Senhor Jesus, não há passividade no meio de nós. Temos um coração para ti, a nossa mente está alerta, o nosso coração está preparado. Queremos receber do teu Espírito nessa hora, em nome de Jesus. Alguém diga amém. Diga para quem está do seu lado: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém, glória a Deus. Queria dar as boas-vindas também, pastor Rômulo está aqui conosco hoje, está de férias, né? Amém, um abraço nosso para a igreja lá da Argentina, aleluia. Irmãos, existem coisas que são muito importantes na nossa vida, no nosso dia a dia. Por exemplo, fazer exercício físico é importante? É importante. Comer uma boa alimentação, uma alimentação de qualidade é importante? É importante. Tirar férias é importante. Ter momentos de compartilhar com os amigos é importante. É muito importante. É importante você prosperar, melhorar a sua qualidade de vida. Sim ou não? É importante. Aí muita gente, presta atenção, ele pega a oração, põe nesse pacote e diz: é pastor, mas orar também é muito importante. Não. Orar não é muito importante. A oração não pode estar na lista das coisas muito importantes, porque você pode passar um ano e não tirar férias. Você pode comer uma alimentação mais simples, você pode morar numa casa que não é luxuosa, mas você não pode se relacionar com Deus senão através da oração.
Então a oração não é muito importante, a oração é essencial. É essencial a nossa vida. Eu não posso me relacionar com Deus se eu não orar. Até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto aqui na terra esteve, viveu uma vida de oração. A gente olha para os evangelhos e vê Mateus 14:18, Jesus orou antes de multiplicar pães e peixes, não precisava, mas ele orou. Marcos 1:35, Jesus orou antes de sair para pregar, antes de ministrar, ore. Lucas 5:15, Jesus orou depois de curar um leproso. Lucas 6:12, Jesus orou antes de escolher os 12 discípulos. Lucas 9:28, nós encontramos aqui Jesus orando antes de passar pela incrível experiência da transfiguração. Lucas 11:1 diz que Jesus orou antes de ensinar os seus discípulos a orarem também. Aliás, eles disseram para o Senhor: Senhor, ensina-nos a orar, porque eles viram Jesus orando. Jesus orou em João 11 antes de ressuscitar Lázaro. Em Mateus 26, ele orou antes de subir à cruz, de ser crucificado. Em João 19, Jesus orou antes de deixar os seus discípulos. Em Mateus 27, Jesus orou na cruz na hora da sua morte. E em Romanos 8:34 diz que até hoje ele ora, porque ele intercede por nós junto ao Pai. Então Jesus, que é o Deus homem, e é o homem Deus, ele que é o Filho unigênito do Pai, ele viveu uma vida de oração. Como nós poderemos nos relacionar com o mesmo Deus se não tivermos essa disposição de orar? Portanto, eu quero usar hoje aqui o ensino do apóstolo Tiago, para mostrar para você que há um tipo de oração que pode tudo. A oração é essencial, e a oração alinhada com a palavra de Deus, ela pode tudo. Pastor, existe um tipo de oração que pode tudo ou quase tudo? Não, pode tudo. E qual é a oração que pode tudo? Primeiro, a oração que pode tudo é a oração do justo. Diga: a oração do justo pode tudo. Observe o que Tiago diz: a oração do justo. A primeira coisa que as pessoas dizem quando leem esse texto é o seguinte: puxa, se eu conhecesse um justo, eu ia pedir para ele orar por mim. Ou talvez alguns leem o texto e dizem assim: eu não sou tão justo, logo a minha oração não é tão poderosa assim. Então a primeira coisa que você que me ouve aqui, que me ouve na sua casa, que vai ouvir essa mensagem depois, precisa entender é como uma pessoa se torna justo. Quem é esse justo que tem uma oração tão poderosa? Diga comigo assim: toda pessoa que é salva também é justificada. Ou seja, a salvação implica em justificação. Ser salvo é ser justificado. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 5:1: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo faz? Ele usa uma linguagem do tribunal. Pecadores são criminosos que estão diante do tribunal aguardando a sua sentença condenatória. Quem são os salvos? Os salvos são aqueles que foram inocentados, que se tornaram justos. Então, quando o evangelho é pregado, ouça, o pecador responde com fé. E quando ele responde com fé, ele nasce de novo. E quando ele nasce de novo, ele é salvo. E quando ele é salvo, ele é justificado. Aleluia. Pastor, e quem não crê, ele vai ser condenado? Não. A Bíblia diz que quem crê é salvo, mas quem não crê já está, não vai ser quando morrer, ele já está condenado. João 3,18 diz assim: quem nele crê não é condenado. Quem já creu aqui? Então você não está condenado. Mas quem não crê será condenado, irmãos? Já está condenado. Por quê? Porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Então toda atenção agora para mim, porque eu quero construir com você um raciocínio bíblico, um raciocínio espiritual, para que você receba esse rema de Deus na sua vida. Todo homem sem Cristo já está condenado.
Quando ele crê, o que acontece? O justo juiz dá uma sentença favorável a ele. E ao receber essa sentença, o juiz o absolve de todos os seus pecados. O juiz declara que ele é legalmente justo, porque ele creu, e naquele momento ele bate o martelo e diz: ó, a dívida está paga, os seus pecados são apagados, os seus crimes são perdoados, e ele está legalmente justificado. O que isso significa? Ele foi declarado legalmente justo, pelo único que pode dar essa sentença. O que é um justo? Alguém, aos olhos de Deus, que é como se ele nunca tivesse cometido pecado antes. Olha só, quando você se torna justo, você se torna aos olhos de Deus como alguém que nunca cometeu pecado antes. Isso não significa que quando você nasce de novo, você não vá pecar. Está me entendendo? É possível um crente pecar, sim ou não? Mas significa que ele não carrega mais a culpa. E uma vez que tudo é liberado, que tudo é perdoado, ele não pode mais ser condenado. Então nesse momento nós dizemos: aconteceu a salvação. Os delitos foram apagados, sua culpa foi tirada. Agora no tribunal de Deus ele é declarado legalmente sem culpa, salvo, justo. Como é que isso acontece, pastor? Isso acontece, diz Romanos, pela fé. Eu creio no sacrifício glorioso de Cristo Jesus, nascimento, morte, sepultamento e ressurreição. E quando eu creio que o Senhor passou por isso por mim naquele momento, meus pecados são transferidos para Cristo, e a justiça de Cristo é colocada sobre mim. Ele tomou os meus pecados e me deu a sua justiça, aleluia. Nesse exato momento eu fui justificado, eu sou salvo. Isso aqui se chama, na teologia, a doutrina da justificação. Amém? Agora, logo em seguida, que acontece a obra da justificação na sua vida, acontece uma segunda obra da graça de Deus, que se chama a obra da santificação. Então observe, a justificação vai tratar com o seu passado, daqui para trás foi resolvido. A santificação vai tratar daqui para frente. Na justificação, Deus tratou com tudo que você fez e que trazia culpa e condenação. A culpa do passado então foi removida, mas agora Deus vai tratar com o seu presente. Deus vai tratar com o poder do pecado, e essa é a obra da santificação. Quantos estão comigo? Diga assim: primeiro ele tirou a minha culpa, agora ele vai tirar o poder do pecado na minha vida. Porque a Bíblia diz: porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não terá mais o quê? Domínio. Então vamos entender a santificação, irmãos. Na justificação, ele livra da culpa, ele trata com o aspecto moral, legal do pecado. Na santificação, ele trata com o aspecto prático. Então a santificação, o que é? É o processo através do qual Deus vai nos separando do mundo e para Ele. A palavra santo significa separado. Eu santifiquei esse copo é para uso exclusivo aqui de servir bebida para o pastor, ele não pode ser usado para outra coisa. Ele foi separado. Assim Deus se separou do mundo e o separou para Deus. Então na obra de santificação, Deus vai mortificar a sua carne. E o que é a mortificação? É exercer os domínios sobre os impulsos carnais, é exercer domínio sobre as inclinações pecaminosas. Então, resumindo, a santificação é o processo de separar o crente do pecado, afastar ele das coisas comuns e colocá-lo próximo do Senhor. É o processo da purificação, de limpar os seus pecados, seus aspectos pecaminosos. Então, após a justificação, Deus, através do Espírito Santo, Ele vai pegar aquele DNA de Adão, do velho Adão que estava em você, aquela genética do velho homem,
e Ele vai trabalhar para implantar em você a genética, o DNA, as características de Cristo. Esse é o processo de transformar o homem à imagem de Cristo. O que a imagem de Cristo corresponde? As bem-aventuranças. Bem-aventurados limpos de coração, Ele vai te dar um coração puro. Bem-aventurados mansos, a pessoa humilde para aprender. Bem-aventurados pacificadores, então você vai ter um coração pacificador. Ele está gerando em você o que? A imagem de Cristo. O que é a imagem de Cristo? O fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Gálatas 6 diz: amor, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, domínio próprio. Você não tinha isso, o Espírito Santo vai colocando isso em você, a obra da santificação. Antigamente, você dizia o quê? Eu não levo desaforo para casa. Hoje você engole sapinho, sapo médio, sapão e não fala nada. Antigamente você dizia o quê? Eu não tenho sangue de barata, pastor. Hoje você entende que o sangue de Cristo corre nas suas veias também. Você está sendo mortificado, você está sendo transformado pelo Senhor. Amém, queridos? A santificação é o processo pelo qual o Espírito Santo coloca o caráter de Cristo dentro do crente. E ele vai expressar na sua vida a imagem, a atitude, o comportamento de Cristo Jesus. E aqui é onde está o tropeço. Por que está o tropeço? Porque muitos não acreditam que a sua oração seja poderosa. Por que muita gente lê esse texto aqui, a oração do justo pode muito em seus efeitos, e fala, mas não é para mim? Por quê? Porque ele diz assim, eu não sou tão santo assim, eu ainda peco. Eu não posso orar com tanta fé, porque eu caio no pecado. E quando alguém fala isso, ela está confundindo a obra de santificação com o terceiro estágio da salvação, que é a glorificação. O que é a glorificação? É quando você receber um novo corpo. Você tiver o corpo de Cristo ressurreto, que passa pelas paredes, aquele corpo que não envelhece, não sente dores, não adoece, não engorda, não emagrece, entendeu? Maravilhoso. Corpo de Cristo, corpo ressurreto. Essa é a glorificação. Irmãos, olha para mim. Você tem que entender isso. Porque o culto não vai terminar desse jeito que você está achando não, tá? Olha só, a santificação não erradica o pecado. A santificação não extingue, não extirpa o pecado. A santificação habilita o crente a dominar o pecado. Mas o pecado, diz Paulo, foi encerrado na sua carne. Um homem santo, olha só, ele não vive na prática do pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo habilita. Você hoje pode vencer. Antes você não podia. Você era escravo, você fazia o que o pecado mandava. Hoje você pode dizer sim, mas você pode dizer não. Você está habilitado pelo Espírito a vencer, sim ou não, irmãos? Então eu diria o seguinte: a santificação é uma obra imperfeita. Por que ela é imperfeita? Porque eu exerço domínio sobre o pecado, mas às vezes o pecado me domina e eu caio. Eu tenho domínio sobre o pecado, mas às vezes eu tropeço. E quando eu tropeço, eu titubeio. Mas isso não significa que eu não sou salvo. Pastor, caí. Você perdeu a batalha naquele dia, mas você ainda tem domínio para vencer. Qualquer pessoa que entrou aqui nessa noite diz: pastor, eu caí, pastor. Ei, se você tem o Espírito Santo, você pode se levantar nessa noite, e o Senhor vai te erguer, e você vai dominar e vai vencer em nome de Jesus. Então muita gente acha que não é salvo, muita gente acha que não é justa, porque peca. Infelizmente elas estão confundindo santificação com impecabilidade. Alguns estão confundindo santificação com glorificação. Mais uma vez, a santificação não trata com a retirada do pecado, ela trata com o domínio, o poder seu sobre o pecado. E como a santificação é uma obra imperfeita, ela não é uma obra completa,
ok? Só vai ser completado na glorificação. Você de vez em quando tropeça. É mesmo, pastor? É, mas tenha paz. Não se desespere, porque enquanto você estiver aqui nessa vida, você vai travar uma batalha colossal contra a sua carne, contra o pecado, que às vezes não é fácil. Ora você vai vencer essa batalha, ora você vai perder essa batalha, porque você ainda peca, você ainda cai, você ainda tropeça. Mas sabe qual é a diferença? Você não sente mais alegria no pecado. Você não sente alegria quando cai. Você não sente prazer quando tropeça. E essa é a mais poderosa evidência de que você foi alvo da obra do Espírito Santo e que você nasceu de novo. O pecado não lhe traz nenhuma alegria, o pecado não lhe traz nenhum júbilo, o pecado não lhe traz nenhum conforto. Quando você peca, o resultado é o que? Tristeza. Você diz não, de novo não combina comigo, eu não pertenço mais a essa vida. E quando você nota que mesmo sendo fraco, mesmo caindo, você se entristece, aí está a evidência de que você é um novo homem e de que você é uma nova mulher. E se você é salvo, você é justo. Se você é justo, a sua oração é poderosa. E se a sua oração é poderosa, ela pode muito em seus efeitos. Aleluia. Agora sim, agora eu posso entrar na mensagem e explicar para você o que Tiago diz. Ele vai dar o exemplo de Elias e ele diz assim: Elias era como eu e você. Por que ele diz isso? Porque, irmão, até hoje, se você for a Tel Aviv, na praça central de Tel Aviv, tem uma estátua do profeta Elias. De tanta reverência que esse profeta recebe do povo judeu. Ele era o profeta do fogo, ele era o profeta dos profetas, ele era o grande homem de Deus que desafiou os 450 profetas de Baal. Então as pessoas dizem assim: eu não sou como Elias. Nossa, Elias era poderoso, era outro naipe, era outro top, eu estou muito aquém. Aí o que o Espírito Santo fez? Tiago, escreve aí quem era Elias, para que eles não achem que a oração de Elias que mandou chover, mandou parar de chover, mandou cair fogo do céu, é porque Elias era muito especial, um homem que não pecava. Aí Tiago escreve assim, olha que bacana: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, igual eu e você. Olha na linguagem de hoje como ele diz: o profeta Elias era um ser humano como nós. Vamos ver na versão A Mensagem. Na versão A Mensagem ele diz assim: Elias, por exemplo, humano como nós, orou com fé. O que ele está dizendo, irmãos? Elias também fracassou, Elias também tropeçou, Elias também sentiu medo, Elias também entrou em depressão, Elias também sentiu vontade de morrer, mas ele orou e Deus ouviu a sua oração, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. O que ele está dizendo então? Mesmo enfermo, ore, mesmo com medo, ore, mesmo endividado, ore, mesmo em depressão, ore, mesmo desejando a morte, ore, mesmo em meio à tormenta, ore, mesmo com os filhos desviados, ore, mesmo com o casamento destruído, ore, mesmo tropeçando de vez em quando, ore, mesmo tendo brigado com o seu cônjuge, ore, mesmo com esse gênio forte que você tem e que explode às vezes, ele diz ore, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluia, aleluia. Elias era homem como eu e você, e ele orou, e Deus atendeu a sua oração. Ele está dizendo isso para dizer o seguinte: qualquer pessoa aqui, o crente mais fraquinho aqui, ele pode pisar na cabeça do diabo, ele pode falar com autoridade, e ele pode ser ouvido pelo Senhor. Por quê? Porque a oração do justo, quem é justo aqui? Quem é justo? Quem é justo? Levanta a mão, quem é justo? Dê uma oferta de palmas ao Senhor, aleluia, porque você é justo.
Você pode entender isso muito bem. E por isso que eu pego no pé das músicas que nós cantamos. Na música da Bruna Olli, chamada Redimidos, ela diz: eu fui redimido, aleluia, fui absolvido. Essa é a obra da justificação, amém? Nós podemos cantar isso? Podemos? Eu fui redimido, aleluia. Fui absolvido, aleluia. A culpa que era minha, Jesus sobre si carregou. Erga assim as duas mãos e diga: eu fui redimido, aleluia. Fui absolvido. Essa é a obra da cruz, irmãos. Aleluia. A culpa que era minha, Jesus levou. Jesus sobre Aleluia. Aleluia, dê uma oferta de palmas ao Senhor, glória a Deus, amém, aleluia. Você tem que cantar isso toda vez antes de orar. Eu fui redimido, fui absolvido, Ele levou minha culpa, então agora eu sou o quê? Justo. E a oração do justo? Quantos justos tem aqui? Sua oração é poderosa, irmão. Fala para quem está do seu lado assim: meu irmão, se você soubesse o quanto que a sua oração é poderosa, você já tinha resolvido essa situação na sua vida. Você já tinha casado, já tinha pagado essa dívida, já tinha resolvido esse problema, já estava bem de saúde, que a sua oração é poderosa, aleluia. Segundo, qual é a oração que pode tudo? Diga assim: a oração que pode tudo é a oração realizada. Nossa, pastor, que revelação, hein? É verdade, é muito óbvio, está na palavra de Deus. O texto diz assim, olha, presta atenção, irmão, não distrai não, hein? Olha aqui, ó. A oração feita pelo justo, a oração orada pelo justo. O que significa isso, pastor? Significa que mesmo você sendo justo, se você não se dispuser a orar, você não vai poder tudo. Porque ele não disse que o justo pode tudo, ele disse o que? A oração do justo. Você já é justo? Yes, mas você precisa orar justo. Diga para o justo que está do seu lado: você tem que orar justo, porque a sua oração é poderosa. Não basta ser justo, tem que orar. Não basta ter direito, tem que pedir. Não basta crer, tem que abrir a boca e falar. Madame Guyon, uma francesa do século 17, ela era católica, mas essa mulher era muito espiritual e ela influenciou muitos homens de Deus. Ela tinha uma frase que ela dizia, muito simples, mas ela dizia assim: a oração muda as coisas. Vamos dizer todos juntos? Diga: a oração muda as coisas. Mais uma vez, para não esquecer, diga: a oração muda as coisas. Juntos comigo, vamos, 1, 2, 3. A oração muda as coisas. Quem é crente aqui, ó, desde antigamente, 3, 4 décadas atrás, sabe que toda igreja, ela tinha pelo menos 3 cultos. Toda igreja, há 3, 4 décadas atrás, tinha pelo menos 3 cultos. Um culto era chamado culto de doutrina, de ensino. Ali vinham basicamente os membros da igreja, e o pastor ensinava os fundamentos da fé, ensinava sobre a salvação, ensinava sobre as doutrinas principais da palavra de Deus. Então você ia naquele culto para ser fundamentado, enraizado na palavra de Deus. Ali você aprendia a palavra. Tinha um outro culto que a igreja fazia, que era um culto evangelístico. O que era o culto evangelístico?
era o culto em que cada membro era desafiado a levar um visitante não crente. E naquele dia o pastor ia pregar uma mensagem evangelística, reafirmando a fé dos conversos e convertendo o coração dos incrédulos. Era um culto só para isso. As músicas eram preparadas para isso, a palavra era preparada para isso. Existia também um culto de oração. Nesse culto de oração, lia-se um pequeno texto, cantava-se às vezes uma única canção, mas o coro comia. Oração individual, oração uníssono, oração em dupla, oração de joelho, oração de mãos dadas, oração com a igreja. Era o tempo todo ali orando, orando pelas famílias, orando pelas necessidades, orando pelo ministério, orando pelas situações que envolviam as pessoas naquele momento. E esse culto de oração não necessariamente era o pastor quem dirigia, às vezes era um irmão, às vezes era uma irmã. Eu fiz parte de uma igreja que era uma irmã, e muitas vezes ela chegava lá, pegava o microfone, Pedro, e ela não falava nada, ela começava assim: em fervente oração, vens o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo conchares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Eu cresci ouvindo essa música. Os mais novos não lembram, não. E aquilo entrava na mente da gente, entrava no coração da gente, que quando aquela coisa aperta e você precisa ir para Deus, você sabe que sua mente vai longe, né? E você vai me pegar cantando, é difícil me pegar cantando uma música dos dias de hoje. Quando a mente busca lá atrás. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? O mundo avançou, a tecnologia se desenvolveu, e as coisas mudaram. A geração que foi ensinada a orar, ela até ia na farmácia, mas antes de ir na farmácia, ela orava. A geração que foi ensinada a orar, ela consultava o médico, mas antes de sair para o médico, em casa ela orava. A geração que foi ensinada a orar, até buscava um advogado, mas antes de buscar o advogado, orava para Deus resolver. A geração que foi ensinada a orar, até pedia conselhos, mas antes de se aconselhar, parava e orava. Antes de buscar ajuda para a família, orava. Antes de pedir dinheiro emprestado, orava, porque ela foi ensinada que tudo podia ser mudado através da oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. O crente que não ora, ele nunca vence. O crente que ora, nunca deixa de vencer. A gente ficou muito encantado com a tecnologia. A tecnologia, né, conecta as pessoas rapidamente. A tecnologia tornou as pessoas conhecidas. O camarada está ali, longe, isolado, mas na internet todo mundo conhece ele. A tecnologia tornou o processo de compra tão rápido, né? Com um clique você pede um negócio, daqui a pouco está chegando na sua casa e você vê exatamente o trajeto que está fazendo.
Mas a tecnologia, querido, não conseguiu substituir a oração. Ninguém pode mandar o WhatsApp para Deus, você tem que falar pessoalmente. Deus não tem um Instagram para você curtir, você tem que se derramar diante dEle. Por isso você pode fazer tudo no celular, mas na hora de orar você tem que desligar o celular e falar com Deus. Você pode pagar as contas no celular? Pode, mas na hora de pedir provisão, você tem que deixar o celular e falar com Ele. Você pode até fazer reuniões de trabalho pelo celular, mas você não pode se conectar com Deus pelo Zoom. Você, pode se conectar com o mundo através da rede Wi-Fi, mas para falar com Deus você não precisa de internet, irmãos. Então você pode ter o melhor iPhone, você pode ter a internet banda larga na sua casa, nada disso pode te conectar com o Senhor, porque a Bíblia diz: o Senhor é Espírito, e aqueles que o adoram, aqueles que se aproximam dEle, se aproximam em espírito e em verdade. Deus habita dentro de nós. Caiu a internet, meu Deus, né? Hoje, se não estou aqui para jogar pedra ninguém, está tudo no celular. Você esquece o celular, essa vida fica meio paralisada, né? Mas você ainda pode falar com Deus, e Deus vai ouvir você, meu irmão. Sabe por quê? Diga comigo: a oração muda as coisas. Se você precisa que algo seja mudado na sua vida, comece a orar. Não adie mais a oração. Você já é justo, mas se você é justo não orar, você não terá vitória. O justo não terceiriza a sua oração. Não que seja errado você pedir alguém para orar por você, não que seja errado você colocar um pedido lá no Instagram do pastor para orar por você. É muito bom ter alguém para orar com você, mas isso não nos isenta de orar. Sabe por quê, irmãos? Olha aqui, ó, Tiago 5,17, o profeta Elias era um homem como nós, e ele orou como? Com fervor. Aqui está um segredo: ele orou com fervor. Ninguém consegue orar com mais fervor do que quem está precisando do milagre. Ninguém consegue orar com mais fervor por um filho do que a sua própria mãe. Ninguém consegue orar com mais fervor pela conversão do marido do que a esposa que está lutando com um homem ébrio dentro da sua casa. Ninguém consegue orar com mais fervor por provisão, senão aquele que está com a carteira vazia, com a conta zerada. Ninguém consegue orar com mais fervor por proteção, senão que aquele que está debaixo de ameaça, aquele que está passando dificuldade. Então não terceirize a sua oração, porque ele disse: Elias orou com fervor. Sabe quem que vai orar com fervor pela sua célula? Quem faz parte da célula, o líder, o membro, o líder em treinamento, o anfitrião, entendeu? Que quando toca a gente, tenha certeza, toca a Deus. O que não toca você, não toca a Deus. Diga para quem está do seu lado: não terceirize a sua oração. Elias orou, você tem que orar, porque quando você ora, a sua oração pode muito. E não apenas isso, a sua oração pode tudo. Então eu já te falei duas coisas, hein? Eu já te falei que a oração que pode tudo é a oração do justo. Segundo, a oração que pode tudo é a oração feita, realizada, orada. Terceiro, a oração que pode tudo é a oração concordada. Irmão, você vai ter um rema agora. Não, sério. Prepara o seu espírito. Prepara o seu espírito, irmão. Olha para mim aqui, ó. Eu vou ler devagar o texto para você pegar, tá? Olha com muita atenção. Vamos compreender. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O texto está dizendo o quê? A oração de um justo pode muito ou pode tudo? Pode muito. Não diz pode tudo. Qual é a diferença de tudo e muito? Muito pode ser 2, muito pode ser 3,
muito pode ser 5, muito pode ser 10, muito pode ser 1000, mas tudo não tem limite. Pastor, mas espera aí. Como é que o senhor está dizendo que a oração do justo pode tudo, se o texto está dizendo que a oração do justo pode muito? É aí que a gente precisa da revelação do Espírito Santo, para entender dentro do contexto da palavra de Deus, porque Tiago fala de fato no singular. Ele está falando de um justo, da oração de um justo, e ele está certo. Ele está dizendo a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e a oração de um justo pode muito mesmo. Mas ouça, quando 2 justos se unem, aí não pode muito, pode tudo, porque foi o próprio Senhor que falou. Mateus 18, 19, ele diz: também vos digo, se 2 de vós concordarem na terra, qualquer coisa que pedires, lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Pastor, será que qual será a oração que pode tudo? É aquela que você se une com seu irmão. Enquanto você ora, ele concorda, porque quando você ora sozinho, você pode muito, mas quando você ora com o irmão, você pode tudo. Quando eu oro sozinho, eu posso muito, mas quando eu oro para a igreja, eu posso tudo, aleluia. Quando o marido ora sozinho, ele pode muito, mas quando o marido se une com a sua esposa e começa a orar, eles podem tudo. Quando o líder ora sozinho, ele pode muito, mas quando o líder ora com a sua célula, ele pode tudo. Quando o discipulador ora sozinho, ele pode muito, mas quando o discipulador ora com o seu discipulado, ele pode tudo. O princípio da unidade é tão poderoso, irmãos. Quando você se une, quando a mulher e o marido dizem: nós vamos comprar casa, e eles começam a orar, é questão de pouco tempo, poucos meses, daqui a pouco eles compram a casa, porque a Bíblia diz: um reino dividido não prospera. Mas quando eles se unem, ninguém pode impedir. É tanto que lá, quando Nimrod se reuniu com aqueles homens para construir Babel, a Bíblia diz que Deus desceu para ver o que eles estavam fazendo. E lá em Gênesis 11, 5, 6 diz assim: o Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: o que o Senhor disse? Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Ei, em breve, nada poderá impedir o que eles planejarem fazer. Ele disse: se eles continuarem, mesmo propósito, mesmo objetivo, mesma linguagem, concordando com tudo, ninguém impede, meu irmão. Ninguém impede. Segura na mão do irmão que está do seu lado, diga para ele assim: o poder está aqui na nossa unidade. O poder está aqui, meu irmão. O poder do seu casamento está na sua unidade. O poder da sua célula está na unidade. O poder da igreja está na unidade. Isso é tão forte na Bíblia. O diabo sabe tanto disso, como a unidade funciona, principalmente para a oração. Por isso, o trabalho de Satanás é o tempo todo semear discórdia, separar irmãos, colocar um contra o outro. Por quê? Porque ele sabe que a oração do justo pode muito, mas a oração dos justos pode tudo. Aleluia! Se os casais se unirem, eles conquistarão qualquer coisa. Se os jovens se unirem, conseguirão qualquer coisa. Se os líderes se unirem, conquistarão qualquer coisa, farão qualquer encontro, transbordarão em qualquer lugar. Quando a igreja se une, irmãos, não tem demônio que possa barrar. Quando a igreja se une, não tem inferno que consiga nos paralisar. Quando a igreja se une, não tem nada que possa impedi-lo. Se a igreja se unir, nada nos será impossível. Sabe por quê? Porque o poder está na nossa unidade. Por isso, deixa eu dizer algo para você:
Não deixe a inveja quebrar a unidade do corpo. Não deixe a mentira quebrar a unidade do corpo. Não deixe as preferências pessoais quebrar a unidade do corpo. O corpo tem que caminhar junto, sabe? O diabo está trabalhando, tentando nos separar, nos afastar, mas nós vamos concordar em oração. E a Bíblia diz: qualquer coisa que vocês concordarem, meu Pai vai abençoar. Nós vamos concordar aqui, vamos concordar na célula, vamos concordar no discipulado, em oração, na sua casa, com a sua esposa, com a sua família, concordando em oração, e você vai ver vitória sobre vitória, vitória sobre vitória, vitória sobre vitória, porque a oração do justo pode muito, mas a oração dos justos pode tudo, aleluia. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo falou: tudo posso naquele que me fortalece. Quando Moisés orou sozinho, ele ficou 40 dias no monte para ter uma palavra de Deus. Quando Daniel orou sozinho, ele ficou 21 dias até que o anjo chegasse. Quando Jesus quis escolher os 12, ele foi orar sozinho, ele ficou 40 dias orando para saber o nome de 12 discípulos. Mas toda vez na Bíblia que um homem ora com outro homem, Sadraque, Mesaque e Abidnego, na mesma hora, quarto homem se manifestou. Toda vez que duas mulheres oram juntos, uma coisa acontece naquele mesmo instante. Talvez, meu irmão, você esteja passando por lutas na sua vida, e você diz: pastor, eu estou orando, eu não duvido que você esteja orando. E você diz: eu já consegui muito, mas hoje eu estou dizendo para você: você tem que conseguir tudo, você tem que conseguir tudo, você tem que conseguir tudo. E como que você vai conseguir tudo? Você vai entrar em concordância nessa noite com o irmão. Quando você percebe que a guerra é muito grande para você, você diz: irmão, vem aqui, eu só quero que você concorde dizendo amém, segure as minhas mãos, e eu vou clamar aqui com todo fervor, e você vai dizer: sim, Senhor, nós concordamos, porque quando você ora muito, você pode muito, e muito pode ser 3, muito pode ser 10, muito pode ser 1000, mas tudo não tem limites. Se você quer muito, ore sozinho, mas se você quer tudo, fique de pé nessa hora. Fique de pé nessa hora. Sentiu que o desafio é grande? Ei, vamos lá, procura alguém agora. Nós vamos fazer um mover de oração nesse lugar. Procura um homem de Deus, procura uma mulher de Deus agora. Prepara o seu coração, nós vamos orar. Aleluia, aleluia. As pessoas, quando se pode pedir céus, para quem implorar a atenção dos homens, quando os céus suspiram. Meu Deus, que presença nesse lugar, que glória de Deus aqui, aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu sinto que essa noite há uma grande liberação nesse lugar, amém. Nós vamos orar pela cidade de Petrópolis agora. Eu queria que você levantasse a sua mão. Irmãos, tem famílias que simplesmente perderam tudo, nem fotografia, nem documento, nada, ficou tudo para trás. Eu nunca passei por isso, a maioria de nós nunca passou, não sabemos o que é. Mas quando você chega lá e vê a realidade, é triste a realidade. E nós vamos orar agora, abençoando a cidade de Petrópolis, abençoando a nossa igreja naquele lugar, abençoando os nossos pastores, pastor Eduardo Rodrigues e pastora Vanessa. Nós vamos orar nessa hora. Levante a sua mão como igreja, diga assim: Pai, como igreja, nós nos unimos agora com os nossos irmãos que foram vitimados por essa tragédia. Abençoamos a região serrana do nosso estado, abençoamos a cidade de Petrópolis, declaramos que dos nossos, diga, nenhum se perderá, diga, abençoemos aquele povo com saúde, abençoemos com provisão, abençoamos com proteção, e declaramos que virá sobre eles um tempo de restituição. Aleluia, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Eu queria te pedir um favor agora. Eu queria te pedir um favor. Quem está na projeção aí, por gentileza, eu queria que projetasse aqui o número do celular do pastor Eduardo. E você vai fazer uma coisa que não vai te custar nada, mas vai ter um valor imenso. Imenso. Projeta aqui o telefone do pastor Eduardo Rodrigues. Eu queria que você gravasse esse número e mandasse uma mensagem para ele assim que o culto terminar. Dizer: pastor, estamos orando pela sua família, estamos orando pela igreja, conte conosco, porque nós vamos estar juntos nisso, amém, irmãos?